Segundo semestre, hora de estudar para o vestibular. Opa, mas só agora? Será? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Quando se estuda para o vestibular, existe uma preparação? Eu vejo os jovens, eles ficam desesperados, né? Querem passar. Muitos estudam por muito tempo, deixam a sua vida diária de lado, né? Os prazeres da vida, os passeios. Será que isso é certo? Ajuda? Resolve? Nós vamos falar sobre isso. Fique conosco. Vestibular, esse é o tema da nossa conversa de hoje, do nosso papo com Tia Cris. Eu sou Tia Cris, psicopedagoga e contadora de história, e esse é o programa de Papo com Tia Cris. Hoje eu tenho o prazer de trazer novamente ao meu canal Silvia Sonesso, pedagoga e orientadora educacional já por muitos anos. Se você ainda não conhece a Silvia, no meu canal tem uma playlist com 3 vídeos com ela, um falando sobre orientação de estudo, outro falando sobre organização, outro falando sobre profissão. Gente, muito legal. E hoje nós vamos falar sobre vestibular. É isso mesmo. Vestibular se presta até passar. Vamos aos desafios e sugestões. A Silvia tem algumas sugestões para dar aos jovens que vão enfrentar, que estão enfrentando, já estão com frio na barriga. Então, compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que está estudando muito, loucamente, para passar no vestibular, se você tem filhos adolescentes, jovens aí preocupados, compartilhe esse vídeo para que muitos sejam alcançados. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem bate-papo de gente grande. Vamos lá? Vamos chamar a Silvia para essa conversa. Tava com saudade dela já, gente. Faz tempo, ano passado o vídeo, não pode demorar muito não. Deixa eu chamar aqui. Olá, Oi, Silvia! Cris. Quanto tempo, Quanto saudade de você. tempo! Ai, Muito. querida! Só fico feliz porque eu sei que você está trabalhando bastante. Não tem tempo para mim porque está trabalhando bastante, graças a Deus. Não, tempo para você, a gente sempre vou ter tempo para você. Ai, Mas que graças a linda! Deus, assim, trabalhando bastante, me organizando para dar conta de todos os compromissos. Mas agradeço Sim. sempre a oportunidade de conversar com você, que é tão agradável. É um papo, assim, muito agradável sempre, né? Muito bom. Sim, Obrigada. a Silvia também já me indicou algumas pessoas que também foram assim maravilhosas, têm sido para o meu canal. Quero te agradecer, né? É muito legal, a gente vai Imagina. aproximando pessoas, né? Muito importante. Silvia, o Muito nosso bom. tema de hoje diz respeito aí aos adolescentes, aos jovens, né? Que estão aí se preparando, sempre com frio na barriga, né? Ficam desesperados, né? E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre os aspectos do vestibular, aí a aprovação, os seus aspectos sociais, né? O que que isso impacta, né? Na vida do Sim, jovem. Fala um pouquinho para nós aí. sim. Então, primeiramente, considerando que o vestibular na pandemia tem um caráter até mais estressante ainda, né? Pela indefinição, às vezes, Sim, de datas, não saber se vai ocorrer. Agora parece que as datas estão todas corretas, mas também tem essa indefinição, né? E o sim, vestibular, eu gostaria de começar realmente falando que tenha, nesse encontro, a minha proposta é nem simplificar e nem alarmar, né? Então a gente tem que sim. ter um equilíbrio e considerar vários fatores, como você mesmo falou, por exemplo, uma questão social. Há pouco tempo, lendo um livro, eu vi uma passagem que eu achei bem interessante, que a autora coloca assim, que os pais falavam, bom, meu filho se preparou,
fez cursinho, estudou no melhor colégio, tá tudo certinho, né? Ou, no caso, se fosse ao contrário, aquele que não teve a oportunidade porque a gente tem que considerar todas as possibilidades, né? Pensando também naquele Sim. que não tivesse essa possibilidade de ter feito cursinho e tudo mais. Mas pensando agora e falando no que eu li, em relação àquele que se preparou, fez cursinho, estudou nos melhores colégios, porém, ele não foi aprovado, como ele esperava. E aí vem uma frustração muito grande que é colocada em cima de quem? Do Do jovem. aluno. Do No jovem. entanto, exatamente, no entanto, tem uma questão social envolvida, que é o que a autora fala. E ela fala assim: nós temos que pensar que tem uma demanda e uma oferta, né, de vagas, e isso é muito Sim. desequilibrado. E pensando também naquele jovem que não tem possibilidade de fazer um cursinho, muitas vezes, de ter estudado num bom colégio. Enfim, a gente tem que considerar uma série de fatores. Então, Sim. existe um aspecto social que independe, muitas vezes, dessa aprovação. Então, Entendi. não é só ser aprovado, claro, vão ter aqueles que foram aprovados, que fizeram bons colégios, estudaram, fizeram depois cursinho, às vezes nem fizeram e já entraram aqueles casos que a gente vê, primeiro lugar na USP, em medicina, enfim, uma série de coisas. Mas nem sempre é assim. E a gente precisa, né, olhar para esse jovem que não entra no vestibular, que não é aprovado numa primeira oportunidade, numa primeira vez, não colocando ali um peso de que assim a sua vida acabou, você é um fracassado. Porque como eu acompanho muitos jovens nessa faixa etária e nessa fase, eu observo que a família ela fica às vezes muito arrasada e todo mundo carregando um peso que a gente precisa considerar que não é somente o Legal. jovem estudar. Tem mais Sim. fatores envolvidos que a gente precisa considerar. E o social, a gente não pode, esse aspecto social, desconsiderar. Eu sempre Sim. falo que eu tenho uma esperança de que o vestibular um dia possa ser diferente, que possa ser mais justo, uma série de coisas, mas agora não vem ao Sim. caso eu dizer. Mas eu tenho esperança que o vestibular mude, porque do jeito Sim. que vem sendo, é bem complicado. Sim. Mas você já viu pessoas, já deve ter acompanhado, vamos por alunos, né? Vou dizer assim, que não tiveram tanta oportunidade como outros se saírem bem e ir no primeiro lugar? Você já viu, Silvia? Já teve Sim, relatos nós já temos desse? isso, temos visto, inclusive de vez em quando na mídia se coloca ali um caso de alunos que conseguiram, tiveram a Sim. oportunidade, por exemplo, de fazer um cursinho popular. Existem muitos cursinhos populares, né? Ah, Atualmente eu tenho trabalhado com um programa que chama Salvaguarda, quem tiver curiosidade de conhecer, vai lá conhecer, chama Salvaguarda. acho que travou aqui. Vamos esperar um tempinho aqui. Tanto a questão, ele vai atender o cursinho, ele vai Travou. atender a questão dos Silvia, conteúdos. só travou a sua. Oi. Fala um pouquinho aí da onde você ia falar do salvaguarda, ele travou a Ah, sua tá, voz. travou. Eu não. Tá bom, então vamos lá. Para quem tiver curiosidade, pode procurar Sim. saber sobre esse programa, que é voltado para alunos de escola pública, e eles vão ter tanto a parte de conteúdos, tutores para conteudistas, quanto a parte de organização de estudos e planejamento, que é a parte que eu tenho Tá. trabalhado, né? Então, são Uhum. alunos de escola pública. Que Então, é legal. interessante, existe vão ter tutores para redação, Que vão ter legal. uma frente de psicólogos dando um apoio emocional, é muito bacana. Então, Sim. existem sim alunos que também, vindo da escola pública, muitas vezes só com a escola, ou enfim, com um cursinho Conseguem popular, que atingir. tem outros, conseguem sim. Sim. E se seguir algumas sugestões que serão dadas aqui, então, e outras que a É, Silvia sempre dá, né? Depende muito da gente também, né, Silvia? É muito Lógico, sim, é como você falou.
não podemos criar tanta expectativa e depois acabar se frustrando, né? A gente faz a nossa Sim, parte, né, Silvia? Faz a nossa isso, parte, né? Estuda, pega exatamente. as dicas, né? Mas não chegar a se frustrar a ponto de colocar toda a carga em cima do aluno ali, que ele pode vir uma depressão e outras coisas Sim, mais, né? O exatamente. que, o que avalia, né? Nós colocamos aqui na pauta. Sim, ele avalia algumas inteligências, das inteligências, vamos pensar assim, por exemplo, linguística, lógico-matemática, algumas, por exemplo, a capacidade de argumentação, então ele vai também ter que fazer uma redação, ele vai ter que ter a capacidade de interpretar, ler o enunciado, interpretar, né? Esse é Enfim, o. algumas capacidades, algumas inteligências, Sim, mas evidentemente ele não avalia o aluno como um ser integral. Não, impossível, não faz isso. sim, Enfim, é uma prova que, claro, ela tem um objetivo, ela tem o sim. seu valor, mas ela não avalia aquele. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes aquele aluno, e pode acontecer, porque também já vi acontecer, naquele dia ele teve um problema qualquer que afetou a É, saúde, e sim, isso afeta na hora da prova. Então, ele não é aprovado, porém, ele é inteligente, ele sim, é ele é capaz. capacitado, sim, Mas, naquele verdade, momento ou naquele dia, pode acontecer. A gente sim, sabe que pode acontecer. é Uma série verdade, de fatores que o desconcentram. Enfim, sim, com a pandemia, a gente até viu que teve um resultado até que teve muita aprovação e tudo mais. A gente vê que a coisa, mesmo com a pandemia, muitos conseguiram. Mas tiveram aqueles que nem foram, né? Nem apareceram na prova, foram só na primeira fase, não foram na segunda. Então, a gente nunca pode, como eu sempre falo, colocar as pessoas classificando. Bom, se você não acertou isso, você está nessa classificação. Se você não foi sim, aprovado, você é isso. já sai A gente tem julgando, que né? ampliar, exatamente, a gente É, tem que ampliar esse olhar. verdade. E o certo é deixar de viver e fazer só essa parte, viver só essa parte, né? Ou pode haver um equilíbrio? Eu vejo que muita gente esquece, mas ué, você não vai sair? Eu vejo por causa da minha, né, agora adolescente, muitos jovens que eu acompanho, mas não, estou estudando para o vestibular, então não faz mais nada. Esse é o certo, né? O que a gente Então, pode ponderar nesse foco aí, né? No foco do aprender. tem que haver um equilíbrio, como você falou. Claro que o ano do vestibular, e mais uma vez lembrando como você falou no início, o vestibular, a gente não estuda para o vestibular no terceiro ano do É. médio. Não esquece. Se você fez isso, você vai ter Ah, problema, porque vai ser muito difícil. Então, assim, na verdade, a gente precisaria criar um hábito do estudo diário, que é aquele aham, estudo daquele aluno que prestou atenção na aula, não um robozinho, mas aquele que presta atenção, sim, que chega em casa, que revê a matéria do dia, que faz uma lição, que estuda para as provas e se preparou durante toda a sua vida escolar, não só no terceiro ano do médio, né? Mas é ah, claro que assim ele tem que viver. Ele não, se ele sim, ficar o tempo todo só estudando e ele não se alimentar, não dormir, porque existe muito essa ideia. Não sim, durma enquanto os outros, né? Uma coisa assim, enquanto os outros se divertem, sim, você não dorme, estuda. Não. Hoje, se você for olhar, os especialistas também falando da educação e tudo mais, é preciso dormir, é preciso se alimentar, é preciso cuidar da sim, saúde mental, a gente sabe isso mais do que nunca, né? Então, é uma verdade. série de fatores. Claro que ele tem que ter uma rotina de estudo para o vestibular, é preciso. Não existe um milagre, que é outra coisa que a gente vê muito na rede social. As promessas de As métodos fórmulas, né? milagrosos, né? Olha, esse Sim, método você é aprovado. Depende, o melhor método é o melhor, é como, acho que até já falei em outra live, o melhor método é o que dá certo para aquele aluno. Ele precisa, é lógico, ter a orientação, sugestões, etc., mas ele precisa se conhecer, que eu vou falar mais adiante, para descobrir qual é o melhor método para ele. Então, essa de não sim, viver, né, acabou sua vida, e às vezes até se fala isso para um jovem. Olha, é, acabou sua vida, porque agora você tem o vestibular, como se fosse um caso de vida
ou morte. É A gente muito tem que sério isso. é muito sério. Eu tenho visto muitos casos em que se torna uma tortura para aquele jovem. E aí ele vai para o Sim. psiquiatra, ele fica à base Meu de remédios. Deus. Eu conheço jovens, infelizmente, com esse problema. Nossa. Então, por quê? Porque fica uma pressão. Olha, você precisa, é o Sim. ano do vestibular e o mundo vai acabar se você não for aprovado. Então, não é que você vai dizer para o seu filho, olha, tudo bem também se você não passar, não é Não, isso, não, né? é. Mas é o equilíbrio. Então, é preciso viver também, junto com o Sim, estudo, né? E junto com o quando ele se estudo. organiza, ele consegue, isso eu falo sempre para os meus alunos, você consegue perceber que você se organizando, se planejando, É, você é vive verdade. e você faz, você cumpre os seus compromissos, né? Ah, legal, legal. Existem ações importantes para esses Sim. fatores acontecerem, né? Existe assim coisas que nós podemos fazer, né? Como estudar o quê? O que que a gente vai estudar nesse período? O que que o jovem pode Então, estudar? importante também dizer que o vestibular, o aluno que vai prestar o vestibular, ele precisa conhecer inicialmente a prova que ele vai fazer. Qual Sim, faculdade, qual universidade, conhecer a prova, conhecer detalhes dessa prova, fazer os simulados, por isso que é tão importante fazer esses simulados, né? Então ele precisa, não é só estudar a matéria da escola, ele está cursando o ensino médio, mas ele precisa ir atrás. Normalmente tem escolas, algumas, né? Algumas poucas, que fazem esse trabalho paralelo. Então, possibilita que o aluno faça simulados frequentes, que ele sim. conheça realmente a prova. É importante que ele esteja atualizado, que ele leia, que é algo que a gente sabe que é muito, às vezes, complicado. Eles leem apenas aqueles livros, né, obrigatórios. E, às vezes, tem as obras obrigatórias, por exemplo, como Unicamp, FUVEST, e eles, às vezes, não leem também, leem só os resuminhos lá dos cursinhos, enfim. É uma série de coisas. É um pouco de estratégia também, de como você vai fazer essa Sim. prova, né? De como, por exemplo, como é o Enem, que é diferente de uma FUVEST, né? Então, cada Uhum. prova tem os seus aspectos que são diferentes do que vai ser cobrado, Sim, como que ele vai sim, ler aquele enunciado, como que ele vai resolver aquela prova num tempo X, então ele tem que ter um preparo, porque a pressão é grande, ele tem um tempo, sim. ele não pode ficar em uma questão sonhando enquanto ele tem um resto de questões para fazer, né? Então é tudo Uhum. isso também, fora o É, planejamento que eu vou falar um pouco mais adiante. você falou nessa questão das escolas, algumas escolas ajudam, e ajudam já no terceiro ano, já lá no Sim, segundo semestre, talvez do terceiro ano. Então, pelo que você está falando aí, eu entendo então que seria importante que as escolas começassem a preparar já no primeiro ano do ensino médio, né, Silvia? Já sim, começasse devagarzinho, é, mas eu acho algumas que têm aqui eu algumas escolas, elas são vistas, bom, elas são aquelas que pensam no vestibular. Tem algumas escolas que têm e elas sim, desde o primeiro elas já oferecem o que simulado. legal. Às vezes não é obrigatório, né? Sim, Mas tem o sim, simulado aos sábados, então a pessoa tem aquela sim, oportunidade de, se ela quiser, participar, né? Então tem sim. escolas que se preocupam com isso também. Porque até como você falou, até para o jovem, para o adolescente, principalmente os adolescentes que saem do ensino médio, né, com a cabeça meio ainda, seria interessante, né, ter quanto mais para ele se acostumando ao tempo, Sim, como você falou, principalmente o tempo que ele sim, tem, né, porque senão fica ali sim. desligado, não entende muito do que, né, então assim, realmente Ele tem tem que ter um que, treino, né? Ele tem que ter um treino, ele isso, tem que um treino, perceber, e isso não é de uma hora para outra, né? O é próprio verdade. estudante que realmente está envolvido com a escola, com tudo, com o estudo, ele se conhece, ele sabe como ele funciona, o Sim, tempo, a pressão, a verdade. ansiedade, uma série de coisas. Então, envolve muitos fatores nessa prova, não é só o conteúdo, sabe? Saber o É conteúdo. Tem verdade. uma série de É um estratégias, autoconhecimento. o Nós vamos autoconhecimento e falar. tudo mais. É. É verdade. Silvia, você me passou aqui recordar e não reler. Qual é a diferença desses dois aí? Então, a gente escuta e fala sobre isso, porque assim, quando você relê a matéria, você dá uma Ah, revisada, uma relida,
Enquanto você relê, você sabe, dá a impressão que você sabe tudo aquilo. Eu já fiz essa pergunta para os meus alunos e eles falam, é verdade. Quando eu releio a matéria, opa, estou sabendo tudo. Agora, experimenta fechar tudo, todo o seu material, e falar, bom, agora eu vou escrever, ou eu vou fazer um mapa mental, que é muito importante, é um maravilhoso, super criativo, estudar dessa maneira, ou um resumo, fechei tudo, aí eu escrevo o que eu entendi, ou eu tento explicar para alguém, porque tem pessoas que gostam de falar. Eu tive alunos que explicavam para ninguém, ele pegou e comprou uma lousa enorme, e ele explicava para ninguém, mas é como se ele estivesse dando uma aula, né? Então tem o que explica, tem o que gosta de escrever, enfim, é o método que ele acha melhor para ele. E aí ele fazendo isso, ele vai explicando, olha, foi assim, foi assim, foi assim, ou escreveu. Bom, aí ele vai pegar o material dele, depois que estava tudo fechado, e aí ele vai fazer as correções, ou complementos, coisas que ele esqueceu. Então ele vai recordar. O recordar é sem consulta. E o reler, eu estou relendo. Então eu tenho essa ilusão de que eu sei tudo. E se eu recordo, escrevo do jeito que eu... Poxa, o que eu estudei hoje? O que eu entendi? Né? Deixa eu treinar. Ou então deixa eu fazer os exercícios sem consultar a teoria. Vamos ver se eu consigo. E aí sim é o recordar. Ah, boa essa dica, hein? Boa até pra gente que tá sempre, quem tá estudando, lendo história, fazendo as coisas, gostei disso, viu? Não é só reler, tem diferença realmente. Tem diferença. Tem muita diferença. Inclusive, quando você faz essas anotações, você pode fazer com canetas coloridas. Então, chama atenção. Aquilo que você, por exemplo, você fez um mapa mental ou um resumo com uma caneta azul ou preta, você complementa ou corrige o que você não acertou com uma cor diferente, para chamar atenção que é aquilo que você precisa olhar mais. Olhar mais, legal. Uhum. E planejar, como é que a gente faz para planejar isso, né? Como você falou que não é de uma hora para outra, tem que ter, né? Como que é esse planejamento? Então, a gente não perder tempo, né? Sim, a gente pede para planejar e planejar mesmo por escrito, bem específico aquilo que ele vai realizar durante a semana nos estudos, porque senão o aluno perde muito tempo e energia mesmo pensando em tudo aquilo que ele tem que fazer. Imagina um aluno de terceiro ano do ensino médio, a quantidade, às vezes, de coisas que ele tem para fazer, lições, trabalhos, estudos, aulas à tarde, estuda de manhã, é uma loucura, dependendo da escola. Então, se ele se planejar a semana dele, ou cada dia o que ele vai fazer, especificando, então hoje eu vou estudar este conteúdo, tantas páginas ou tantos exercícios, e aí eu vou alternando as áreas, né? Então, exatas, humanas, biológicas, vou fazendo treino de redação, ou seja, o que for, e também vou colocando ali o trabalho que eu tenho da escola, a lição, então é muita coisa. Se ele não se programar e planejar por escrito e depois ficar observando se não estava muito grande esse planejamento, ou se não conseguiu cumprir aquele planejamento, passa para o dia seguinte. Se ele não tiver esse planejamento, ele se perde. E aí sabe o que acontece? Ele não consegue fazer nada. Porque ele fica pensando e isso dá uma ansiedade, né? Causa uma ansiedade de saber, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não vou fazer nada, eu vou dormir. Né? Eu vou deitar, dormir, pôr um tampão no olho e tchau, eu não quero saber. Então, precisa planejar. Planejar. Eu lembro que em um dos vídeos que a gente conversou, eu lembro que você falou dessa questão de colocar no papel, que é muito importante a gente transferir para o papel, né? Até a gente mesmo no dia a dia, né? As nossas tarefas, para tirar aqui da mente, né? Colocar ali no papel. Desocupar a mente, né? A gente realmente precisa mesmo trazer para o papel e a gente organizar e, de preferência, um lugar ali onde a pessoa viu o que ela fez, pode até riscando, até dar um alívio, né? É uma coisa bem, assim, psicológica. Conforme você vai riscando tudo aquilo que você conseguiu cumprir. Mas não de qualquer jeito também, né? Não adianta você colocar um monte de ações e fazer de qualquer jeito e falar, opa, já fiz.
mas fazer bem feito, é a qualidade, né? A gente não fala da quantidade do estudo, Sim, ele tem que ser de qualidade, porque você pode ficar horas num quarto com um livro aberto e não ter aprendido nada. é E de verdade. repente você ficou só meia hora ou 40 minutos e conseguiu aprender, que é o Sim, foco, aprender. A gente é fica verdade. muito só no estudo, estudo não, o foco é o aprender. Vou aprender. A aprendizado, a gente consegue aprender com os nossos erros? Sim, muito importante também, porque É, muitas vezes os erros limitam a pessoa, frustram aquela sim, pessoa, né? Inclusive, ela acaba desistindo, ela não vai atrás da causa do erro. Então, eu tenho alunos que já falaram para mim, então, quando eu erro, eu paro tudo, eu me sinto mal, eu tento fazer, ainda mais às vezes quando é é, exatas, né? Essa minha aluna comentou. sim, Ela diz que para, ela joga longe, ela não quer nem ver mais, e ela se sente assim, incapaz. Na verdade, o erro, né, tem uma frase que eu li uma vez num livro, que é um livro que chama Você Sabe Estudar. O autor é Cláudio Castro, agora me foge o nome dele inteiro, mas chama Você Sabe Estudar o livro. E ele fala assim: há muito mais acerto, há muito mais aprendizado em um erro que você vai lá e revê, do que às vezes um sim, acerto inicial que você acertou, mas nem sabe por quê, ou nem entendeu direito. Então, quando é, você pode aprender com o erro, quando você observa que tipo de erro foi. Foi por dúvida? Foi por uhum, falta de atenção, por exemplo? Eu lembro muito de aluno meu que sabia bem o conteúdo, ele não tinha problema não era dúvida, mas ele copiava um número errado, e a partir dali dava tudo errado. Né? Então a gente sim, precisa entender o porquê do erro. Então por isso que o aluno ele precisa, o aluno em qualquer momento da escola, não só o vestibular, perto do vestibular, ele precisa olhar para o erro com outro olhar. Quando ele é faz um verdade. simulado, quando ele revê uma prova, ele tem que olhar para aquele erro tentando entender o que aconteceu. E aí sim ele vai entender se ele é por falta de atenção, ou realmente é uma dúvida, ele precisa voltar lá na Sim, teoria, ele tem que sim, entender, mas não pode paralisar. Esse erro não pode paralisar e nem ser visto como algo negativo. sim. É aprender a lidar com os imprevistos, né? Como você me passou, né? Se reprogramar. Eu vejo que tem Sim, muitas pessoas que são perfeccionistas, né? E como você disse, se errou ali, eu errei, exato. trava, né? Trava tudo e não vou conseguir, não vou adiante, não vou mais, né? Acha que Tem que realmente ter acabou. Tem que ter É uma um equilíbrio, né? flexibilidade, um equilíbrio, uma flexibilidade e se Sim, reprogramar. É lógico que você também não vai fazer um planejamento em que você não consegue cumprir nada porque você não se sim, esforçou, e aí você sim. fala, deixa para É, outro dia. É diferente, não, é aquele que diferente. procrastina, né? Mas Isso, aquele que não tem essa flexibilidade, ele pode olhar o planejamento e falar: poxa, hoje eu já cumpri algumas coisas, mas agora eu vou deixar essa para amanhã. Então, ter flexibilidade também com o imprevisto, porque pode ser um dia que ele esteja ou ela com dor de cabeça, surgiu um sim, dentista e teve que ir para o dentista, era uma coisa que não estava programada, sem fazer disso um drama. Quando ele sim, está organizado, é mais fácil, Cris, porque aí ele consegue se reprogramar, é né? Então, verdade. por isso que é importante a organização e o planejar, porque essas coisas não Sim, acontecem assim de um dia para o outro, né? É é um processo. verdade. É, E eu vejo que a gente precisa ter equilíbrio na vida, né? Tudo tem sim, que ter um que é o mais equilíbrio, difícil, na né? verdade, que é o mais difícil, é Não é verdade. fácil. É. E aí entra o autoconhecimento, né? E a autoavaliação, né, Silvia? Sim, sim. É O se conhecer, né? autoconhecimento, exato. O autoconhecimento, ele é importante, como já falei outras vezes, desde sempre. Desde Muito. criança, desde aquela criança lá na sua casa com seus pais, em que a criança sente alguma coisa, um medo, uma tristeza, e as pessoas conversam com a criança, dentro do entendimento dela, para poder entender o que está acontecendo e para a própria criança também entender que aquilo pode acontecer.
ela pode sentir medo, ela pode sentir tristeza. Então, a gente não pode banalizar e deixar para lá. Ah, isso é coisa de criança. Ou então depois, isso é coisa de adolescente, é aborrecente, deixa para lá. Isso passa, imagina, isso não é nada. Então, a gente precisa ouvir as pessoas, tanto crianças quanto jovens, né? E entender, tentar entender. E eles também se conhecerem, desde sempre. Isso envolve conhecer as suas habilidades, né? Para que quando ele chegue lá na adolescência, ele saiba, olha, eu funciono melhor em tal horário para estudar, por exemplo, né? Eu preciso estudar dessa maneira, eu já percebi que se eu explicar para o meu amigo é melhor, eu já percebi que se eu ler e escrever um resumo do meu jeito é melhor, e usar as habilidades, mas também perceber as suas dificuldades e não se desesperar com elas, mas saber lidar com essas dificuldades, trabalhar em cima, perceber que é possível superar, e ir dentro dos seus limites também, a gente tem que respeitar os limites. Então, o autoconhecimento é isso. E a autoavaliação, o que que é? É ele poder chegar no final do dia, olhar aquele planejamento que ele fez e avaliar. Deixa eu ver o que deu certo. Opa, muita coisa deu certo. Focar no que deu certo também, não ficar só olhando o que não conseguiu. Né? Foco no positivo, senão ele vai ficar, nossa, eu sou péssimo, porque eu não consegui isso. Então, o que ele consegue precisa ser valorizado. E aí ele vai avaliar, olha só, Cris, ninguém pode fazer um planejamento para o outro. É o próprio aluno que tem que fazer o seu planejamento. Eu falo isso sempre. Eu não atendo ninguém que eu dou o planejamento pronto. Não. A pessoa, dentro da vida dela, da realidade dela, ela vai fazer o planejamento dela. E a gente vai considerar todas as possibilidades. As pessoas que moram em lugares, às vezes, numa casa que é cheia de gente, que não tem a possibilidade de ter tanta privacidade e silêncio para estudar. Mas nem por isso você vai estimular que aquela pessoa se organize, que ela prossiga estudando. Então, a gente vai de acordo com a realidade do aluno, né? E aí, sim, o aluno vai se avaliar e vai observar se aquele planejamento foi bom. E aí ele vai fazendo as adaptações, né? O que não foi bom, ele vai adaptando. É isso, a autoavaliação. É muito importante, não é uma autoavaliação crítica e julgadora, para ficar se lamentando do que não deu certo, né? Mas é para observar, olha, o que está dando certo e o que não está dando tão certo, então eu vou adaptando. Tem uma coisa que você falou, e já falou em outros vídeos também, já falou aqui no início, e é bom a gente refrisar, né, que não existe mágica, não existe método pronto, né? É aquilo que, na verdade, o método de estudo é aquilo que funciona para mim, né? O que funciona para mim, nem sempre, lógico, eu posso, como nós estamos fazendo aqui, né, Silvia, dando sugestões, mas nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para você, não é verdade? Perfeito, Quando a cada aluno que eu atendo, eu posso até utilizar a mesma conversa, vamos dizer, as mesmas orientações, porém, para cada um é de uma maneira, porque eu tenho que ouvir quais são as necessidades desse aluno, para eu adaptar e para eu focar, tanto que para cada aluno que eu atendo, eu elaboro um material próprio para ele e entrego. Então, para cada um tem um foco, porque às vezes a necessidade, por exemplo, é de concentração. O outro é mais a organização, o outro procrastina, e assim por diante. Eu tenho que observar, mas realmente não há nenhuma receita pronta para algo que envolva o ser humano, não existe. Existem soluções, não existem soluções, existem sugestões que a pessoa vai, como eu já aprendi muito assistindo lives, por exemplo, como a gente assiste, lendo, a gente estuda muito e aprende muito com a experiência do outro, mas cada um vai ter a sua experiência e o seu limite, a sua característica, a sua particularidade, e tem que tomar cuidado, porque não existe nenhum método que coloque o aluno dentro da faculdade, como a gente vê por aí. Não existe, né?
Isso não existe. Sim, Ele pode ser bom método, muito bacana, com sim. ótimas sugestões, mas até você garantir 100% que aquele aluno entra, e se por acaso ele não entrar? Como é que É, fica a cabecinha dele, nossa, né? verdade, Então tem que tomar verdade. muito cuidado para que esse aluno, esse jovem, ele não se sinta incapaz para as próximas, para os próximos vestibulares ou para a vida Sim, mesmo, para a porque na vida. vida ele vai encontrar também os seus desafios. Então, o vestibular ele Sim. é uma etapa na vida daquele jovem. Ele não é uma sentença de morte. Eu vejo muito isso e eu fico horrorizada, porque eu vejo alunos que chegam nessa época doentes, tomando remédios com tarja Nossa, preta por conta do vestibular. Não é por aí. Então a gente precisa, é um alerta também. Os pais, sim. assim, não ficarem extremamente é, preocupados e pressionando às vezes os filhos, muitas vezes comparando, mas o seu irmão entrou na primeira, É, você não sim. entrou, o seu primo, ou enfim, o vizinho, o amigo. Então precisa tomar cuidado para não comparar, que é uma coisa que eu sempre falo também, a gente não pode comparar pessoas e ir no limite. É claro que, como eu falei, você nem simplifica e nem dramatiza. Não é aquele que vai Uhum. ficar deitado em casa, sem fazer nada, achando que ele vai ser Achando que vai aprovado. passar. É, Não vai sim, também, né? Tem que ter um limite. sim. Entendi, com certeza. Vamos falar um pouquinho aí para a gente finalizar sobre saúde, a saúde física e a saúde mental, né? Que Sim, muita gente acaba se, como você falou, né, se comparando com os outros, né? E acaba se frustrando, né? E achando que não é possível, não vai dar certo, né? Muita gente já tem esse problema de não sei, baixa estima, talvez, né? Já sim. tende a pensar assim, eu não vou conseguir. Já vai assim, eu vou, mas eu não vou conseguir. Eu já vi pessoas assim, né? Eu Tem que também já pensar para vi, frente, né, Silvia? sem dúvida. Não é viver num mundo da Poliana, né, achando Sim, que o mundo vai dar. Não é boa. isso, é porque as pessoas acham que a gente fica romantizando as coisas, não é isso. Mas Sim, tem que ter sim tem que ser proativo para começar, tá? Então tem que ter uma proatividade para as coisas também fluírem na vida. Se a gente fica sim. só naquele ó dia, ó céus, ó a pandemia, o É, problema, a gente sabe que problema só não tem quem não fala, né? Quem é, não conta, porque todo mundo tem algum tipo de problema na vida. Então, sim. de fato, a saúde mental, ela tem sido, graças a Deus, muito discutida, né? Porque eu Uhum. sempre ouvi isso e penso dessa maneira. Quando você fala para alguém, Cris, olha, eu tenho uma dor aqui do lado, uma dor nas costas, uma dor na. Enfim, qualquer tipo de dor, a pessoa te olha de um jeito. Se você fala a depressão, o síndrome do pânico, a ansiedade, as pessoas te olham de outro jeito. Hoje não Sim. mais, parece que as coisas ficaram. Se fala disso de uma outra maneira, né? Mas é um Uhum. problema que a gente precisa considerar. E com os jovens, como a gente já sabe, quando chega aquele mês do, sobre o suicídio, né? Não é do. Quando a gente fala como é? O mês do. É do Tem um suicídio nome, mesmo. me foge. Mas tem um nome antes, que é. Agora me foge completamente, A né? O prevenção ao cuidado, suicídio. a prevenção, exatamente, a prevenção. A Sim, gente sabe ver, enfim, a quantidade de crianças e jovens, né, é que verdade. infelizmente cometem o É, suicídio. Então a gente precisa falar da saúde mental, porque o aluno, o jovem, o vestibulando, muitas vezes ele tem um estresse e ele vai ter uma depressão, uma série de problemas por conta do excesso de pressão. Pode ser da escola, pode ser da família e pode ser dele mesmo. Ele mesmo se sim. pressionando. Então ele Ou tem que até dos cuidar, amigos, sim, né? Se comparando, até por dos conta dos amigos. amigos, as É, competições, né? Ele tem que isso. cuidar da saúde física também. De que maneira? Então é a alimentação, como eu falei lá no começo. O sono é importante. Então, essa de não dormir, de varar à noite estudando, ou então de varar à noite assistindo filme, série, ficar no celular, não é saudável. Ele tem que ter um Sim. horário para dormir que seja à noite mesmo, não durante o Uhum. dia, por exemplo, trocar o dia Sim. pela noite, né? E a saúde mental, é porque assim, se
se os pais também percebem, porque muitas vezes o filho realmente nessa idade ele fica dentro do quarto, fica um pouco isolado, fala menos nessa fase, tudo, mas é bom ficar atento, porque às vezes precisa buscar um auxílio, né? Ou um Verdade. psicólogo, ou até um psiquiatra, muitas vezes, para olhar para esse problema, porque pode Sim. ser, na verdade não é nem o vestibular que é o problema, são outras questões, e com o Sim. vestibular dá aquele, né? É É, como se fosse a aflorou aquilo. gotinha da água, né? A É, gota de água. Não é sim, que é o vestibular que vai causar a depressão, mas é sim, como esse jovem encara isso, o fracasso, muitas vezes, entre aspas, de não ter entrado naquele ano, como a sim. família encara isso e como lida com isso. Então, é muito sério. Então, realmente tem que ter cuidado e olhar para esse jovem e conversar. As pessoas precisam ouvir mais os seus filhos, os seus alunos. Também falo Uhum. como educadora, a gente tem que ouvir. Como eu tenho muita oportunidade de ouvi-los, né? Porque fora É, esse trabalho da orientação de estudos, eu ouço o que eles estão me dizendo. E eu escuto uhum. cada coisa e realmente você fala, opa, vamos prestar atenção nas entrelinhas. Então, você fazendo um atendimento para orientação de estudos, planejamento, até orientação profissional, você percebe que vem algumas informações que são importantes, que nem se relacionam àquele assunto, mas que você Sim, percebe que eles estão te trazendo e às vezes é um pedido de ajuda, né? te ajuda, Isso é uma necessidade em de qualquer falar. idade, né? Sim, Exatamente. legal, legal. Silvia, ainda há espaço para esse semestre aí, quem quiser te procurar para ter uma orientação, pelo menos um conselho, uma dica. Ainda há Sim, espaço na agenda, pode te procurar, quem estiver pode me precisando. procurar, pode me mandar mensagem, eu Sim, respondo. Eu vou tenho colocar. material também que eu costumo enviar aos pais, às vezes que me procuram, Sim, como orientação mesmo, às vezes tirar uma dúvida, uma orientação, pode me procurar sim. Vai ser um tá. E prazer poder ajudar de alguma forma. quem vai prestar vestibular ainda o ano que vem, no caso, já também é interessante procurar essa ajuda a partir de agora, né, Silvia? Não deixar para o próximo ano, né? Já começar a dar Sim, início a esse atendimento para ir se ajustando, né? exatamente. Tem muitos que não precisam. Eles Sim, sozinhos sim. conseguem, né, Às se vezes, então, organizar, enfim. sim, mas às vezes assim, uma dica, talvez uma dica sua, um atendimento seu, né, Silvia, para Sim, ajustar algumas coisas. Tem pessoas que elas conseguem, como você falou, caminhar bem sozinha, isso. né? Mas é Esse tão é o meu bom, de repente. objetivo sempre. É isso aí, de repente vir, olha, será que eu estou fazendo certo, Silvia? Ó, tá certo isso aqui, isso tá certo. Alguns atendimentos esporádicos até para ir se ajustando, e tem outras pessoas que não, elas necessitam de alguém ali junto, né, Sim, sim, dizendo, né? É por isso que é bom sim, caso a caso, né? Avaliar caso a exatamente, caso. exatamente, Silvia, perfeito. como sempre, maravilhoso conversar com você, né? A gente esclarece muitas Obrigada, coisas, né? E eu te muito agradeço obrigada. muito, né? Você é muito preciosa, com muito ensinamento, com muita bagagem para nos passar, Eu que muita coisa. agradeço sempre. E em breve voltaremos aí com tem que outro vídeo falando sobre, vamos aprofundar esse tema do autoconhecimento, né? Tá bom, vamos sim. Eu estou Sobre essa. sempre à disposição, é muito bom conversar com você, é muito gostoso porque flui muito bem, né? A gente vai conversando assim, É verdade, é com gostoso. tranquilidade sobre esses assuntos. Muito obrigada. Vai acabar o ano, daqui a pouco a gente precisa falar como a gente precisa focar o próximo ano. Aí eu vou trazer você de novo Ah, para falar sim. isso. Bom, acabou. Assuntos tem muitos, né? Vamos sair de um tempo diferente, eu creio, né? É, Né, mais no se final do Deus quiser, ano, né? Eu acho se que Deus a quiser. educação teve um grande impacto, né, nesse período, né, Silvia? Você que está mais perto aí deve estar vendo, né, o impacto que está tendo, principalmente nos alunos, né? E vamos precisar mesmo É, de muita orientação. outro dia eu li uma frase que é bem interessante. É assim, que essas questões todas da educação, elas vieram à tona
por conta da pandemia, mas elas sempre existiram, e é verdade. Verdade. Todas essas questões, toda essa desigualdade também de oportunidades, enfim, tudo isso que Sim. aconteceu, esse impacto enorme, porque assim, se você pensar em algumas situações, a gente sabe que o conteúdo pode ser, em algum momento, né, vai Sim. ser, enfim, vai ser visto de novo, de alguma maneira, não vai ficar perdido, mas em outras situações não vai acontecer, infelizmente, né? Mas a gente Verdade. precisa cuidar também da saúde de cada um, seja, não É, importa em que situação, né? Mas a gente sabe que sim. teve um impacto muito grande para todo mundo, professores, né? Para a escola, para os pais, para os alunos, Sim. muitos alunos com depressão e, enfim, uma série de problemas. É. Vamos aguardar aí o que vai acontecer daqui para frente, né? Silvia, muito É, obrigada, viu? Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o seu contato do Instagram, né? tá, @silsonesso, não é isso? isso Pedagoga. mesmo. É. Ponto Então, pedagoga. ponto pedagoga. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ainda há tempo, viu, pessoal, para procurar a Silvia aí para uma orientação e vai ser muito importante, eu tenho certeza. Muito obrigada, viu, Silvia? Até o Eu que próximo. agradeço. Muito obrigada. Um beijo grande e saúde para todos, que é o mais Amém. importante. É verdade. Amém. Olha aí, pessoal, viu? Que importante, hein? Se você quiser conhecer mais, como eu falei da Silvia, e saber mais sobre organização, desmitificando a profissão e orientação de estudo, eu vou deixar no final desse vídeo aí a playlist, você pode ali clicar e ó, assistir 3, 4 vídeos falando sobre isso com a Silvia, que é maravilhosa. Ainda dá tempo, hein, de você procurar a Silvia. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Não sofra sozinho, não faça isso, gente. Se tem alguém que pode nos orientar, olha aí a importância da orientadora, né, educacional, ainda mais como a Silvia, procure, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas também sejam alcançadas com estas orientações, com estas sugestões. Tem algum papo que você quer ouvir, algum assunto que você ouvir? Deixa na descrição, nos comentários desse vídeo aqui, e eu vou procurar alguém específico falando sobre o assunto. Muito obrigada. Até o próximo de Papo com Tia Cris. Tchau, pessoal.